Camila Heloísa acordou com o som da chuva batendo na janela do apartamento. Não era um desses dias comuns, aquele em que você acorda e segue a vida como se nada tivesse acontecido. Era o dia em que ela finalmente encararia aquilo que sabia, mas não queria admitir. O apartamento estava silencioso. Ricardo já tinha saído cedo, como sempre fazia antes dos compromissos importantes. Ela sentou na cama, observando como a luz cinzenta da manhã de São Paulo entrava pelo vidro embaçado. Os prédios ao redor pareciam testemunhas daquele momento. Camila Heloísa tinha 32 anos, casada há 7. 7 anos que pareciam ter sido construídos sobre uma mentira bonita demais para ser verdade. Ela se olhou no espelho do quarto. Aquele mesmo espelho que todos os dias a devolviam a imagem de uma mulher que tentava acreditar que era amada da forma como merecia ser. Os olhos castanhos refletiam uma certa resignação que ela não conseguia explicar direito, mas que conhecia bem demais. O casamento com Ricardo tinha começado como todos os casamentos começam, com esperança, com aquela sensação de estar vivendo um filme romântico. Ele era advogado, bem-sucedido, vinha de uma família tradicional do bairro de Higienópolis. Seus pais tinham dinheiro antigo, aquele tipo de herança que vem acompanhada de nome, prestígio e expectativas. Camila era professora de português em um colégio particular, uma profissão honrada, mas que definitivamente não vinha com a mesma quantidade de zeros na conta bancária. Naquele primeiro ano, Ricardo era atencioso. Trazia flores na sexta-feira, marcava jantares em restaurantes sofisticados, planejava viagens para o litoral durante os feriados. Ela se sentia especial, ou melhor, se sentia escolhida. Como se, entre todas as mulheres que ele poderia estar ao lado, ele tivesse decidido que ela, Camila Heloísa, era digna daquele lugar. Era um sentimento bom demais para questionar. Mas as coisas começaram a mudar aos poucos, como água morna que vai esfriando sem você notar direito. Ricardo se tornou mais distante. Começou a trabalhar mais, a chegar tarde em casa, a ficar no escritório até horas que não faziam sentido. Camila tentava conversar, perguntava se tinha algo errado, se ela tinha feito algo que o magoasse. Ele sempre respondia com um beijo na testa e "Você está imaginando coisas, querida." Aquele beijo na testa virou tão comum quanto respirar. E tão vazio também. Um ano atrás, tudo ficou mais estranho. Ricardo começou a falar sobre Isabela, muito. Isabela era colega de trabalho, uma mulher brilhante, segundo ele, inteligente, bem relacionada, filha de um juiz influente. Camila sentiu algo queimar no seu peito quando o ouvia falar sobre ela. Aquele tipo de queimação que você tenta ignorar porque admiti-lo significaria desmoronar. Ricardo dizia que Isabela era amiga, apenas colega, mas havia algo na forma como ele pronunciava o nome dela. Algo que não era apenas profissional. Camila tentou não dar importância. Tentou mesmo, mas as ligações começaram. Isabela ligava para Ricardo em horários estranhos, sobre projetos urgentes. Camila ouvia aquele tom de voz dele mudando quando atendia. Mais alegre, mais presente, mais vivo. E então a realidade começou a apertar ao redor dela como uma corda. Naquela manhã de chuva, Camila sabia que algo grande estava para acontecer. Ela não sabia exatamente o que, mas seu corpo sabia. Seu peito sabia. Seus olhos marejados de manhã cedo sabiam. O celular vibrou. Uma mensagem de Isabela. Isabela, a irmã de Ricardo. Camila, a gente precisa conversar. Hoje é importante. Pode ser para tomar café? Isabela tinha 8 anos a menos que Ricardo, era formada em psicologia e trabalhava em uma clínica particular nos Jardins. Ela era aquela pessoa que todos descreviam como sensível e profunda, o tipo que você sente que realmente está ouvindo quando fala com ela. Camila respondeu com "Tá bom", simples. Seu coração já estava acelerado, daquele jeito que antecede uma notícia ruim.
As pessoas sempre sabem, em algum lugar fundo do peito, quando algo terrível está vindo em sua direção. Elas marcaram para as 3 da tarde, em uma cafeteria no Vila Madalena, aquele tipo de lugar que tem plantas penduradas, café caro e pessoas olhando para seus laptops fingindo trabalhar. Camila passou a manhã inteira tentando se ocupar. Corrigiu provas de seus alunos, preparou aulas para as próximas semanas, tentou ler um livro que não conseguia fixar atenção. Tudo soava como ruído de fundo, enquanto sua mente acelerada criava cenários cada vez piores. Quando chegou a hora, Camila se arrumou com cuidado. Escolheu uma blusa azul clara, aquela que Ricardo gostava. Ou melhor, aquela que Ricardo tinha gostado em algum momento. Ela passou maquiagem para tentar esconder o vermelho dos olhos que tinha chorado embaixo do chuveiro. Não queria que Isabela visse que ela já sabia, que ela já sentia. A chuva tinha parado, deixando a cidade com aquele cheiro úmido e pesado de São Paulo depois da chuva. Camila chegou à cafeteria 5 minutos antes do horário marcado. Ela sempre chegava cedo. Era assim que ela era. Responsável, preocupada em não decepcionar as pessoas. Sentou em uma mesinha de canto longe das janelas e pediu um café que não teria coragem de beber. Isabela chegou pontualmente. Ela usava um casaco bege claro e seus olhos tinham aquele brilho preocupado que Camila conhecia bem. Aquele brilho de alguém que está carregando uma verdade pesada demais. Ela se sentou lentamente, como se o corpo inteiro pesasse mais que o normal. "Oi, Camila", Isabela começou. Sua voz era morna, como aquele tom que você usa quando vai dizer algo que vai destruir alguém. "Obrigada por vir." Camila forçou um sorriso. "Claro. Tudo bem com você?" Isabela respirou fundo. Seus olhos marejaram um pouco e ela desviou o olhar para a xícara de café que tinha pedido. "Não, na verdade não está tudo bem e eu preciso te contar algo que deveria ter te contado faz muito tempo. Algo que que meu irmão nunca teve coragem de contar." O coração de Camila disparou. Ali estava, ali vinha aquele baque que ela conhecia que era iminente. Aquele momento que separa seu antes do seu depois. "Camila, quando Ricardo se propôs para você..." Isabela pausou, respirou fundo novamente. "Não era porque ele realmente... Eu não deveria estar te contando isso. Eu deveria ter falado antes, muito antes. Mas Ricardo, ele estava apaixonado por outra pessoa. Está apaixonado. E quando ela disse não, quando Isabela recusou o pedido dele..." Isabela fez uma pausa que durou uma eternidade. "Ele se propôs para você como segunda opção. Você era a próxima na fila, Camila. Você era o plano B." O café não chegou à sua boca. O mundo inteiro se congelou naquele segundo. As palavras de Isabela ecoavam como se tivessem sido ditas em um lugar vazio, um desses lugares sem paredes onde o som não tem para onde ir. Camila sentiu sua visão ficar um pouco desfocada. Aquele tipo de desfoque que acontece quando seu corpo rejeita uma informação que seu cérebro acaba de receber. Ela piscou várias vezes, como se isso pudesse fazer as palavras desaparecerem, como se pudesse refazer os últimos segundos da conversa. "Desculpa", foi tudo o que conseguiu sair de sua boca. Não era nem realmente uma pergunta, era mais como um grito silencioso. Isabela se inclinou para a frente, estendendo a mão sobre a mesa, como se quisesse tocá-la, como se houvesse uma forma de aliviar aquilo com contato físico. Seu rosto inteiro tinha um peso que Camila nunca tinha visto antes. O peso de quem está contando um segredo que destruirá alguém. "Eu sinto muito", Isabela disse, e suas palavras tinham o tom de alguém que realmente sente. "Deus, Camila, eu sinto muito. Eu deveria ter falado quando vocês ficaram noivos, mas Ricardo pediu... Não, ele implorou, para que eu não dissesse nada."
Ele disse que com o tempo ele aprenderia a te amar da forma que você merecia, que ele faria você feliz, que era apenas uma obsessão que passaria. Camila estava congelada. Era como se tudo ao seu redor continuasse acontecendo. O barulho da cafeteria, as pessoas rindo, a chuva que havia começado novamente lá fora, mas ela estivesse em um lugar silencioso e vazio. Aquele tipo de vazio que é tão grande que engole a gente inteira. "Quem?" perguntou ela. A palavra saiu como um sussurro. "Quem é ela?" Isabela respirou fundo. Seu rosto transbordava de arrependimento. Isabela Loureiro, a colega dele do escritório. Ela é filha do desembargador Loureiro. Você conhece aquela família, não? Bem relacionada, influente. Ricardo estava apaixonado por ela, desde que começou a trabalhar no escritório, há 3 anos. Ele tentou conquistá-la, mas ela não estava interessada. Ela o rejeitou completamente. O nome bateu em Camila como uma onda. Isabela. Aquela Isabela. A que aparecia em conversas casuais com uma frequência que definitivamente não era casual. A que Ricardo atendia o celular de forma diferente. A que Camila já tinha visto em fotos do trabalho. Uma mulher alta, morena, de traços finos e daquele jeito elegante que algumas pessoas nascem tendo. E quando ela disse não, continuou Isabela, quando ela deixou bem claro que não tinha interesse em nada, além de uma relação profissional com meu irmão, ele teve um colapso emocional. Literalmente. Eu vi ele chorar, Camila. Vi meu irmão. Você sabe como ele é, sempre tão controlado, tão seguro de si, desmoronar porque essa mulher tinha rejeitado ele. Camila tentava processar. Seu cérebro estava funcionando como um computador que tinha sido sobrecarregado, lento, travado, incapaz de conectar as informações que estava recebendo em uma ordem que fizesse sentido. Então, um dia, Isabela prosseguiu, e sua voz estava tremendo agora. Meu pai disse que Ricardo precisava seguir em frente, que ele precisava arranjar uma parceira, estabelecer a vida, que um homem da família não podia ficar sozinho, esperando por alguém que claramente não queria nada com ele. E foi quando ele olhou para mim, completou Camila, e ouvir sua própria voz, disse em voz alta, fez tudo ficar mais real, mais doloroso. Isabela apenas assentiu. Lágrimas escorriam pelo seu rosto agora. Você era bonita, inteligente, de uma família respeitável. Você vinha à casa, você conversava com nossos pais, você demonstrava interesse nele. E Ricardo, ele achou que talvez com o tempo funcionasse, que talvez o amor virasse com a convivência. Camila sentiu algo quebrar bem no meio de seu peito. Aquela sensação que você tem quando uma vidraça cai, aquele som de destruição, aquele momento em que tudo que estava inteiro vira pedaços. 7 anos, 7 anos de te amo, 7 anos de acordar ao lado de um homem que, ela entendia agora, tinha a observado a cada dia e visto apenas a falta de outra pessoa. Por quanto tempo ela trabalha com ele? Perguntou Camila. Sua voz tinha se tornado pequena, quase inaudível. Ela ainda trabalha lá, no mesmo andar, a poucos metros da sala dele. Ele a vê todo dia, Camila. E eu acho que ele ainda está apaixonado. Nos últimos meses, ele foi ao escritório dela 3, 4 vezes. Conversas que duravam mais tempo que o normal. E a semana passada eu o vi. Isabela pausou, como se as próximas palavras fossem as mais pesadas de todas. Eu vi uma mensagem no celular dele quando ele deixou no sofá da sala. Era dela. Ela dizia, estou pensando em aceitar aquele emprego em Brasília. Você acha que é uma boa ideia? Camila felt as nossas pernas ficarem fracas. Ela wasn't going to faint. She was too conscious for that. Too aware. Too devastated. Quando foi isso? Perguntou ela. Ontem à noite, quando vocês estavam assistindo TV, ele saiu da sala para responder. Ou melhor, para não parecer que estava respondendo. Mas quando ele voltou, ele estava diferente.
mais agitado, ansioso. Camila, quando você anunciou que ia fazer aquele jantar de aniversário para ele amanhã à noite com os amigos, você viu a reação dele? Camila sentiu uma dor palpitante na base de seu crânio. Sim, ela tinha visto. Ricardo tinha feito uma careta quando ela mencionou. Tinha dito algo sobre estar cansado, sobre preferir algo mais tranquilo. Mas ela had assumed it was just his usual indifference. A forma como ele recebia a maioria de suas iniciativas, com tolerância, mas sem entusiasmo. Eu vi a reação dele porque eu estava lá, continuou Isabela. E eu percebi o motivo. Isabela estava vindo a esse jantar. Você a convidou, lembra? Como sua colega de trabalho, aquela profissional brilhante que Ricardo sempre fala. E por um momento, eu acho que Ricardo pensou que talvez aquilo fosse uma oportunidade de estar perto dela em um ambiente diferente, de talvez fazer alguma coisa. Camila entendeu então. Entendeu porque Isabela tinha pedido para conversar antes do jantar. Entendeu que estava diante de uma chance de saber a verdade antes de se expor aquela noite toda, sorrindo enquanto o homem com quem ela tinha construído sua vida inteira a observava, desejando estar ao lado de outra pessoa. Por que você está me contando isso? Perguntou Camila. Sua voz tinha se transformado em algo mais forte agora, ainda quebrada, ainda dolorida, mas com uma determinação que surgia como um metal sendo aquecido. Por que agora? Depois de 7 anos? Isabela estava chorando abertamente agora, em uma cafeteria cheia de gente, completamente desmontada. Porque não é justo, porque você merece saber a verdade e porque... Ela respirou fundo, fazendo um esforço imenso para continuar. Porque eu vi o que isso estava fazendo com você. Notei quando você parou de rir perto dele. Quando começou a se fazer pequena, a tentar mais, a se culpar pelas coisas. Você se transformou em alguém que está constantemente tentando se moldar para ocupar um espaço que foi designado para outra pessoa. E isso não é justo com você. Você merecia ter ouvido a verdade muito tempo atrás. Camila saiu da cafeteria como se estivesse caminhando através de água. Seu corpo funcionava, mas sua mente estava em algum lugar distante, em um lugar onde palavras como segunda opção e plano B ecoavam contra as paredes. Isabela tinha oferecido para ir com ela, mas Camila recusou. Ela precisava estar sozinha com aquilo. Aquele tipo de solidão que é necessária quando seu mundo inteiro acaba de ser reescrito. O trajeto de volta ao apartamento foi uma borrão. Ela entrou no metrô de forma automática, desceu nas estações corretas, caminhou pelas ruas que conhecia de cor. São Paulo continuava do mesmo jeito. Os prédios ainda eram cinzentos, as pessoas ainda estavam com pressa, o trânsito ainda era infernal. Mas Camila era uma versão completamente diferente de si mesma. Era como se tivessem trocado sua alma por uma cópia mais leve, mais vazia. Quando chegou ao apartamento, tudo estava exatamente como tinha deixado. As plantas na varanda ainda precisavam de água. A louça do café da manhã ainda estava na pia. A vida continuava seu ritmo normal, enquanto a dela desabava por dentro. Camila sentou no sofá, aquele mesmo sofá onde Ricardo tinha estado ontem à noite, respondendo mensagens de Isabela enquanto fingia assistir TV ao seu lado. Ela pegou o celular, abriu o WhatsApp e viu as últimas mensagens de Ricardo. Um simples, estou voltando tarde hoje, enviado às 14 horas. Nada de especial. Nada que indicasse que ele estava em um escritório a poucos metros de uma mulher por quem era obcecado. Nada que indicasse que sua esposa estava tendo o dia mais devastador de sua vida. Camila começou a pensar em cada momento dos últimos 7 anos sob uma nova luz. Aquele fim de semana em Gramado, quando Ricardo tinha parecido distante enquanto ela tentava aproveitar a viagem. Ele estava pensando em Isabela,
Aquele aniversário dela, quando ele tinha esquecido de fazer algo especial, ele estava provavelmente pensando em como impressionar outra pessoa. Aquele abraço vazio na cama, todas as noites, o beijo sem paixão pela manhã, aquela forma como ele olhava para o celular quando pensava que ela não estava vendo. Tudo fazia sentido agora. Terrível, destruidor, cristal claro sentido. Ela foi para o quarto e abriu o guarda-roupa. Aquele vestido branco que ela tinha comprado especialmente para o jantar de hoje à noite, o jantar que Isabela tinha tido a coragem de lhe contar antes que acontecesse, ainda estava pendurado, esperando por um evento que não seria o que ela tinha imaginado. Camila o observou por um momento, como se fosse um objeto que tivesse traído sua confiança. Então, algo em seu peito mudou. Uma coisa pequena no início, mas que cresceu como uma chama. Não era raiva, não ainda. Era clareza. Era aquela sensação que você tem quando finalmente para de estar confusa e passa a estar certa sobre algo. Isabela tinha razão. Ela merecia saber a verdade, mas agora que a sabia, ela também merecia fazer algo com ela. Camila foi até a mesa de escritório que dividiam. Ricardo de um lado, ela do outro, porque ele precisava de espaço profissional. Ela abriu a gaveta de cima, estava procurando por algo específico, e quando encontrou, seu coração começou a disparar de uma forma diferente. Era a pasta de documentos, aquela que ela tinha criado 3 anos atrás, quando finalmente tinha se organizado. Dentro dela estavam todos os extratos bancários, todas as escrituras do apartamento, todos os papéis relacionados à herança que sua avó tinha deixado para ela. Camila tinha investido bem aquele dinheiro, com a ajuda de um consultor financeiro que Ricardo nunca tinha realmente se interessado em conhecer. Enquanto ele estava obcecado por Isabela, Camila tinha estado ocupada, garantindo seu próprio futuro. O apartamento no qual viviam era parcialmente dela, 53% dela, para ser exato. Ricardo tinha contribuído, mas Camila tinha entrada com a herança de sua avó. Camila abriu a pasta e verificou os números. Sim, tudo estava ali, tudo estava documentado. Porque Camila, apesar de parecer frágil, era o tipo de pessoa que se protege, mesmo que subconscientemente. Ela se sentou na cama e simplesmente respirou. Suas mãos estavam tremendo, mas sua mente estava ficando mais clara a cada minuto que passava. Isabela tinha lhe dado um presente, a verdade, mas havia um presente que ela mesma tinha se dado anos atrás, sem nem saber que precisaria dele: autossuficiência. Camila era professora, ganhava bem, não era rica, mas era confortável. Ela tinha uma carreira respeitada, alunos que a admiravam, uma vida profissional que era inteiramente dela. Ela tinha amigos, tinha família, tinha uma rede. Ela não era aquela mulher apaixonada demais, dependendo de um homem que a usava como preenchimento do tempo enquanto esperava por outra. O celular vibrou. Era Ricardo. Saindo do escritório agora. Chego em 20 minutos. Estou ansioso pelo jantar de hoje. Mentira. Ele não estava ansioso. Ele estava ansioso para estar perto de Isabela. Mas Camila já tinha entendido como isso terminaria. E não era da forma que ele esperava. Ela digitou uma resposta simples. Tá bom. Então, Camila fez algo que mudaria tudo. Ela ligou para o número de Isabela. Aquela Isabela profissional, colega de trabalho, a mulher por quem Ricardo era obcecado. Tinham se conhecido em vários eventos e Camila tinha seu número porque uma vez tinham combinado de ir a um seminário profissional juntas. Oi, Isabela. Camila conseguiu fazer sua voz soar alegre. Tudo bem? Só queria confirmar que você consegue vir ao jantar hoje à noite. Vai ser na nossa casa, às 20 horas. Você tem o endereço? Do outro lado da linha, houve um pequeno silêncio. Oi, Camila.
Sim, sim, eu recebi o convite. Eu estava um pouco incerta, mas acho que vou conseguir sair do trabalho a tempo. Por quê? Ah, sem motivo especial. Só queria ter certeza. Vai ser uma noite especial. Ricardo é especial. Camila disse, cada palavra cuidadosamente escolhida. Ele mereceu ser cercado por pessoas que realmente o conhecem. Pessoas que entendem quem ele realmente é, sabe? Outro silêncio. Claro, Camila. A gente se vê hoje então. Quando desligou, Camila olhou para seu reflexo no espelho do quarto. A mulher que a devolveu o olhar era a mesma de antes, mas era também completamente diferente. Porque agora ela sabia a verdade, e verdade era poder. Ela tirou o vestido branco do guarda-roupa e o deixou de lado. Em vez disso, escolheu algo vermelho. Um vestido que tinha deixado de usar há anos porque Ricardo uma vez tinha dito que não era seu estilo. Bem, hoje ela usaria. Hoje ela seria exatamente o estilo que escolhesse ser. Ricardo chegou em casa em exatos 20 minutos, como sempre. Pontual, previsível, controlado. Camila estava na cozinha, finalizando os últimos detalhes do jantar. Ela tinha escolhido o menu com cuidado. Camarão ao alho e óleo, aquele que Isabela tinha mencionado uma vez que adorava. Porque Camila, apesar de tudo, era excelente em notar o que as pessoas gostavam. Era apenas que ninguém tinha notado que ela própria merecia ser notada. Oi, amor, Ricardo disse, beijando sua cabeça com aquele gesto automático de alguém que não estava realmente presente. Ele estava usando aquela colônia cara que Camila tinha percebido que ele só usava nos dias em que trabalhava com Isabela. Hoje era um desses dias. Oi, ela respondeu sorrindo. Um sorriso que era apenas uma máscara, mas uma máscara que ela agora podia usar com confiança, porque ela sabia tudo, porque ela estava no controle. Está tudo pronto? Perguntou Ricardo, já checando o relógio. Os convidados chegariam em 1 hora. Quase, respondeu Camila. Na verdade, eu queria falar com você sobre algo antes que os outros chegassem. Ricardo piscou como se tivesse sido tirado de seus pensamentos. Claro, o que é? Camila respirou fundo. Este era o momento em que ela podia seguir 2 caminhos. O da mulher que finge que não sabe nada e continua fingindo pelos próximos anos. Ou o da mulher que tinha começado a entender seu próprio valor. Sente aqui comigo 1 minuto, ela disse, apontando para o sofá. Ricardo sentou, parecendo ligeiramente irritado com a demora. Camila se posicionou de forma que pudesse vê-lo de frente. Não ao lado, não em posição de submissão, mas em igualdade. Ricardo, eu preciso que você me responda com honestidade. Quando você se propôs para mim 7 anos atrás, você estava apaixonado por mim? A pergunta explodiu no ar entre eles. Ricardo piscou várias vezes, como se tivesse tomado um susto. Que pergunta é essa? Claro que estava. Porque você... Não, interrompeu Camila. Não minta para mim agora. Eu sei a verdade, eu já sei. Ricardo se movimentou para longe dela no sofá. Seu rosto começou a mudar de cor. Quem te contou? Não importa quem, disse Camila. O que importa é que você passou 7 anos com uma mulher que você achou que era um prêmio de consolação. 7 anos fingindo que me amava enquanto pensava em outra pessoa. 7 anos deixando eu me tornar pequena, deixando eu me questionar, deixando eu tentar ser alguém que eu não era, para tentar preencher um espaço que nunca foi designado para mim. Ricardo ficou em pé, começando a andar pela sala. Camila, você não entende. No começo, era diferente, mas com o tempo, você continuou a mesma coisa, completou ela. Com o tempo, você continuou indo ao escritório dela, recebendo mensagens dela, pensando nela. Isabela me contou tudo. E você quer saber o pior?
O pior é que você nem teve a coragem de ser honesto comigo. Você simplesmente esperou que eu nunca descobrisse, que eu continuasse sendo esse tipo de mulher que aceita migalhas de atenção e agradece por isso. Ricardo se sentou novamente, o rosto todo desfigurado. Você quer o quê? Quer que eu diga que você está certa? Tudo bem, você está certa. No começo eu estava em um lugar difícil emocionalmente. Isabela me rejeitou, eu estava deprimido, e então você apareceu. E sim, era mais fácil estar com você do que estar sozinho. Mas Camila, eu tentei te amar, tentei fazer isso funcionar. Você tentou? Camila se levantou agora, toda a raiva que tinha contido começando a transbordar. Você tentou? Ricardo, você não tentou nada. Você apenas se acomodou. Você me acomodou, como se eu fosse uma segunda casa, uma segunda escolha, um plano B. Bem, adivinha? Eu não sou. O celular de Camila vibrou. Era a confirmação de que os convidados estavam chegando. Ela respirou fundo, compôs seu rosto e se apontou para o espelho do hall. Você vai sentar agora, disse ela com uma calma que a surpreendeu. Você vai sorrir. Você vai ser o marido atencioso durante este jantar, porque nossos amigos não precisam saber que seu casamento é uma ilusão. Mas depois de hoje, as coisas vão ser diferentes, bem diferentes. Ricardo a observava como se não a reconhecesse. Talvez não reconhecesse mesmo, porque Camila tinha finalmente se tornado invisível para ele. Ou melhor, tinha finalmente parado de ser a pessoa que ele via quando a olhava. Tinha se tornado ela mesma. A porta tocou. Os convidados começaram a chegar. E entre eles, Isabela entrou com seu sorriso profissional, aquele que ela reservava para situações formais. Camila a observou encontrar os olhos de Ricardo. Observou aquela pequena troca de olhares que significava mais do que qualquer palavra poderia significar. E naquele momento, enquanto ela servia o camarão que Isabela adorava, enquanto sorria para todos ao seu redor, Camila compreendeu algo fundamental. Ela não ia mais pedir permissão para existir plenamente. Ela não ia mais tentar ser a escolha quando soubesse que era a opção secundária. Ela era Camila Heloísa, professora respeitada, mulher inteligente, filha querida, amiga leal e proprietária de mais de 50% de um apartamento em São Paulo. Aquela noite foi apenas o começo do fim de uma ilusão. Mas também, e Camila sentia isso profundamente, o começo de algo muito mais importante, o começo de sua própria vida.